Perfecto, tenemos un tremendo desafío, un panel muy interesante y con un tiempo muy limitado, así que para poder entretener ya a la audiencia empecemos con las preguntas. Y la primera pregunta del día es para Raúl. Los minerales críticos son una pieza clave para la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Brasil cuenta con reservas significativas de estos minerales, como el níquel, el litio, el fosfato, entre otros. Así, el país tiene un enorme potencial para ser protagonista a nivel global de los minerales críticos. En este contexto, Raúl, ¿qué se ha hecho para ampliar las inversiones en minería pensando en su contribución para la transición energética de Brasil? ¿Y cuáles son los desafíos para el desarrollo de la minería, sobre todo pensando en el objetivo de mayor valor agregado y de una minería sustentable? Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela PEX, através do seu presidente, Jorge Viana. Gostaria de dizer da honra e do prazer de estar aqui presente nesse painel. Gostaria de saudar inicialmente o senhor ministro de Minas e Energia do Brasil, meu colega, inclusive, de parlamento, Alexandre Silveira. Saudar a ministra de Mineração do Chile, Aurora Williams. Saudar o senhor moderador, Juan Pablo Cândia, graças, diretor do Invest Chile. Saudar a Ana Cabal, minha querida companheira e presidente CEO da Sigma Lithium. Milena Braga, CEO da Electra. E o Bustilho, Aurélio Bustilho aqui presente, meu colega de Liquidinho de Oliveira, CEO da Enel. E, por fim, Matias Lagos, que é o CEO da Latam e Ambipar. Eu acho que a questão dos minerais críticos, ela hoje é um tríplice desafio. Em primeiro lugar, porque a transição para uma economia de baixo carbono e a superação do principal desafio que tem hoje a humanidade, que é exatamente a questão de uma energia sustentável que nos permita superar a emergência climática, tem a ver com minerais críticos. Minerais críticos também têm a ver com uma questão muito importante para nós, e acredito para todo mundo, que é a questão da segurança alimentar. Para nós, especificamente, tem a ver com a questão da inovação e da tecnologia, tem a ver, enfim, com setores estratégicos para diversos países que precisam desses minerais. E é por isso mesmo que hoje nós estamos vendo a questão da mineração, sobretudo da mineração voltada para minerais críticos, cada vez mais está inserida dentro das preocupações geopolíticas mundo afora. E também a questão da soberania, a questão da segurança, não só mineral, alimentar, como também em termos de transição e tecnológica. Como é que nós podemos superar isso? Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos um regulamento, é preciso que nós tenhamos políticas públicas que correspondam exatamente aos rumos a ser seguidos pelas nossas nações. Em segundo lugar, nós temos que buscar cooperação. Veja, os Estados Unidos desenvolveu um acordo com o Japão. A Austrália tem acordo com a Índia. Será que nós não podemos estabelecer também acordos entre o Brasil, o Chile e demais países, visando exatamente potencializar nossas trocas? Eu acredito que, no campo especificamente da inovação, da circularidade, da descarbonização das nossas empresas, mas também dos nossos fornecedores, há um grande campo para a nossa cooperação. Então, esse é um desafio que nós podemos... Hoje estive na Sonami e na Aprimin, é esse o nome? Acertei? Que é exatamente dos fornecedores colhendo informações. E eu percebo que existe uma grande complementaridade, tanto no campo da mineração propriamente dita, mas também no sentido dos provedores entre Brasil e China. Hoje, o Brasil importa 10 vezes mais do que o Chile importa em termos de minerais, em termos da nossa área. E isso quer dizer que nós podemos ampliar a nossa complementaridade, podemos trabalhar juntos, podemos, sobretudo, visar uma melhoria da nossa colocação no mercado global e mundial no que diz respeito a esses minerais críticos dos quais depende hoje o mundo inteiro, a transição, a tecnologia, a segurança alimentar e assim por diante.
Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Ana, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la transición energética gracias a las baterías de alto rendimiento de los vehículos eléctricos. El Salar Atacama de Chile posee las mayores reservas de litio en el mundo con el 41% del total, seguido de Australia con un 25,4%. La nueva Estrategia Nacional del Litio, lanzada por el presidente Gabriel Boric, busca recuperar el liderazgo del país en la producción mundial del mineral. Sin embargo, aunque alrededor del 70% del litio del mundo proviene de Australia y de Chile, el refinado del mineral se realiza predominantemente en China. ¿Cómo pueden cooperar Brasil y Chile para ampliar la extracción y el procesamiento de litio? ¿Y cuáles son las nuevas oportunidades de inversión, tanto para la minería como para la producción con mayor valor agregado? Bom, para mim é uma honra estar aqui na frente dos meus chefes reguladores, Alexandre, Vitor, Raul. Vou falar em português, né? Nós viemos ao Chile há muitos anos. Alguns dos nossos maiores investidores são famílias chilenas que estão aqui nesse país há décadas, acreditando na América do Sul. Então, nós temos certeza que o Brasil e o Chile possuem operações de lítio extremamente complementares sob o ponto de vista de portfólio. Lembre que o Brasil industrializa o lítio a partir de minerais de rocha, como a Austrália, e o Chile industrializa o lítio a partir de lagos de salmoura, o brine. Portanto, isso traz uma troca de conhecimentos natural a ser feita entre os países, porque cada um dos dois tem uma especialização distinta na produção do que nós chamamos do lítio pre-chemical, pré-químico, que vai para o químico. Então, o Chile extrai o brine e faz a primeira transformação pré-química e dali vira o carbonato ou hidróxido. A Sigma, no Brasil, extrai a rocha, que ela é colocada numa planta industrial Green Tech e dali vira o que nós chamamos de pre-chemical, é o concentrado pré-químico de alta pureza, que é o pré-processado. Ou seja, nesse sentido, o Brasil e o Chile têm a oportunidade de alcançar esse protagonismo de cadeia na cadeia global da indústria de base, que é o midstream, para baterias de veículos elétricos. Por quê? Porque nós temos alta qualidade de produtos pré-químicos de lítio. Nós dois somos poucos dos países que já saímos com um produto battery grade. 2, nós temos baixo custo industrial em ambos os países. A jurisdição ajuda, mas a eficiência industrial das nossas operações é padrão global. Nós somos entre as operações mais eficientes do mundo. 3, nós fazemos isso com as melhores práticas de rastreabilidade de direitos humanos com respeito a uso de trabalho regulado, ou seja, não tem child labor, não tem violação de direitos humanos dentro das nossas empresas, dentro das nossas operações, o que é muito diferente de outras regiões swing producers, low cost, principalmente na África. 4, os nossos dois países fazem o lítio de menor carbono do mundo. No Brasil, o nosso lítio ele tem 0,26 toneladas de carbono por tonelada de lítio. Aqui no Chile, é 5 toneladas de carbono por tonelada de lítio. Compara com 15 toneladas de carbono por tonelada de lítio na Austrália e 45 na lepidolita na Ásia. Ou seja, nós somos imbatíveis em rastreabilidade e no carbono. E, por último, 5, nós também, as duas empresas líderes, têm uma aderência aos mais elevados padrões de transparência e governança corporativa do mundo. Ambas as empresas são de capital nacional dos seus respectivos países, mas elegeram listar nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Por quê? Porque elas trazem o nível mais alto de exigência, de transparência, de governança corporativa, de Sarbanes-Oxley, de FCPA, de compliance, de controles internos. Então, você tem duas empresas que são best in class no G da governança.
Então, nós vemos que a demonstração dessa oportunidade de liderança entre ambos, ela se traduz em algo muito simples. No Chile, a SQM está no ranking top 3, ela é o custo mais baixo do mundo, e a Sigma Lithium é o terceiro custo mais baixo do mundo. Um ponto, porém, o mercado de lítio está nas suas baixas históricas, os preços caíram 90%. E é justamente agora que empresas como a nossa, que são low cost, não podem reduzir a velocidade do investimento e a velocidade do avanço e a cadência das expansões e da continuidade de aumento de escala e de aumento de blueprint. Porque é daqui, do Brasil e do Chile, que vai sair esse lítio baixo custo para viabilizar a paridade de preços dos carros movidos a baterias, híbridos ou elétricos, e versus os carros a combustão. Muchas gracias, Sana. Matías, uno de los temas más importantes o desafíos más importantes que tiene la minería en general es la sostenibilidad. En ese sentido, ¿cómo están abordando las empresas mineras y energéticas la creciente necesidad de gestionar de manera sostenible los residuos generados en sus operaciones, considerando una normativa cada vez más exigente y las expectativas además que tiene la sociedad civil? Bien. Buenas tardes, en primer lugar. Gracias por invitarnos, Apex, a la Cámara. A tu pregunta, ¿cómo la están abordando? Yo usaría algunos adjetivos. El primero que usaría es conscientes. Yo creo que hoy día, mucho más que antes, la minería está consciente de la problemática ambiental. A nosotros como AMIPAR llevamos muchos años hablando de gestión de residuos y de sostenibilidad en la minería y créanme que hemos visto un cambio radical. O sea, eso es algo bueno. Hace 7, 8 años uno trataba de hablar de sostenibilidad en la minería y con suerte te recibía el portero. Hoy día realmente es un tema de primera importancia. El hecho de que estemos invitados acá, yo creo que también es una empresa de sostenibilidad, una empresa de gestión de residuos, es un paso adelante en ese sentido. Hay esa conciencia de la necesidad de cambiar radicalmente, diría yo. El segundo objetivo que usaría sería que creo que están todavía tímidos. Para todos nosotros los chilenos, la minería siempre ha sido un ejemplo de vanguardia, de mejores estándares en seguridad, en eficiencia, y creo que todavía la minería está atrasada respecto a muchas otras industrias en términos de sostenibilidad, en términos de gestión de residuos. Obviamente hay excepciones, hay empresas que han avanzado mucho más rápido, pero se requiere mucho más sentido de urgencia, avanzar mucho más rápido con otra actitud, con más convicción y estar dispuestos a invertir, porque los cambios que se requieren obviamente requieren inversiones, ¿ya? Creo que también estamos un poco aislados en general. Creo que falta más colaboración. Este foro, estas oportunidades son oportunidades de colaboración. Hay muy buenas prácticas en Brasil, hay buenas prácticas en algunas empresas en Chile, pero cuesta ver que se hable de esas prácticas y que haya transparencia y que uno pueda ver que las cosas que se están haciendo en alguna faena se hagan también en otras. Entonces yo creo que es muy importante que esos avances concretos se empiecen a mostrar. Y por último, yo diría que estamos todavía un poco concretos. Hablamos mucho de sostenibilidad, pero y de una manera un poquito abstracta, un poquito filosófica, pero nos cuesta dar pasos concretos. Nosotros como AMBIPAR estamos en la parte donde la sostenibilidad se hace realidad, transformando residuos en materia prima, intentando que el impacto ambiental de las empresas, en este caso de la minería, sea el menor posible. Y se puede, o sea, hay que partir de a poco, hay que hacer transformaciones en la forma en cómo los procesos se hacen. Nosotros tenemos muchos clientes, llevamos más de 40 años trabajando en la minería, y hay algunos que en muy pocos años han logrado cambios realmente significativos, porque tienen convicción, tienen mirada de largo plazo, y tienen un sentido de urgencia y de hacer algo concreto. Como ejemplo, incluso hay aquí empresas que tal vez a veces no han sido de la vanguardia en otros aspectos en la minería. En el tema de la sostenibilidad, hoy día están avanzando rapidísimo. Nosotros tenemos algunos clientes que han transformado por completo su manera de
de gestionar los residuos, prácticamente hoy día ya no generan residuos, generan materiales que son usados por ellos mismos o por otras empresas como materia prima, y eso es algo que realmente se puede hacer en la medida que exista ese sentido de urgencia, esas ganas de invertir y de trabajar en colaboración con un socio estratégico como nosotros o como otro, trabajar en colaboración entre la industria. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Aurelio, Enel es una multinacional energética presente en 28 países y una capacidad instalada muy importante. Enel además ha ampliado su presencia en Brasil y Chile con la promesa de nuevas inversiones en la región para el periodo 2024-2026. De esta manera, ¿cuáles son las innovaciones de Enel y sus inversiones más destacadas en Sudamérica, especialmente acá en Chile y Brasil? Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, muito obrigado aí pelo convite, presidente Jorge Viana, ministro Alexandre Silveira, também sua equipe. Agradecer aí o convite, estou bastante contente aí de estar dividindo o painel aqui com esses ilustres executivos. Bom, falar em mineria, temos que falar em transição energética, principal material que nós utilizamos na nossa atividade são os minérios, e a gente está no lugar certo, a gente está na América Latina, onde a gente tem abundância desses minérios. Então, quer dizer, a gente pode fazer com que essa transição energética, a gente possa também provocar realizar o desenvolvimento dessa região, né, e atuar também como propulsor desse desenvolvimento. A Enel no mundo tem 70 milhões de clientes finais, temos 80 gigas de capacidade instalada, pouco mais de 80 gigas. Aqui na América Latina são 24 milhões de clientes. No Brasil são 15 milhões, no Chile são 2 milhões de clientes. Então a gente tem uma capilaridade grande aí, como você bem colocou, muito intensivo em capex, investimentos, né? E na geração, a gente, dos 80 gigas que a gente tem do mundo, 20 gigas estão aqui na América Latina, dos quais 8 gigas estão no Chile, no Brasil 6 gigawatts. Né? Desse total aí, estamos falando no Brasil já de 100% da nossa energia totalmente renovável, entre solar, wind e água hidrelétrica, né? E aqui no Chile 77% da capacidade renovável. Então, quer dizer, a gente tem essa capilaridade importante. Quando a gente olha o plano de investimentos para o triênio 2024-2026, nós estamos falando aqui de 21 bilhões de reais planejados para serem investidos no Brasil, né? Isso dá 3,7 bilhões de dólares, e aqui no Chile 2,3 bilhões de dólares. Ou seja, entre os dois países, nos 3 anos que a gente tem para frente, ou 2 anos e meio, nós estamos falando de 6 bilhões de dólares em investimentos no Brasil, bastante focados na distribuição e também na geração de usina de energia renovável, né? Nós assumimos aí um compromisso importante no evento do G7 na Itália, onde o presidente Lula, juntamente com o ministro Alexandre Silveira, estiveram com a primeira-ministra Giorgia Meloni e também o nosso CEO global, onde a gente reafirmou esse compromisso em junho passado, e em julho, quando a visita do presidente italiano Sergio Mattarella, também com o presidente Lula, reforçamos esse nosso compromisso. Então, muito importante nosso DNA de permanência, de investir na região, reforçando as redes em digitalização e inovação. A gente também está no negócio, está na indústria de mobilidade elétrica, todo o ecossistema de mobilidade elétrica, portanto, desenvolvendo aí as capacidades para aproveitar o lítio que a gente tem na região, né? Também o cobre aqui no Chile, e também a parte de medidores eletrônicos. Então, a tecnologia, a inovação, a digitalização, para a gente é um veículo importantíssimo para fomentar e aumentar o nível de eletrificação que a gente vê que ainda há muito espaço na América Latina. A gente ainda tem um consumo de energia relativamente baixo, com todo o advento aí também de data centers, toda essa parte de tecnologia, esse consumo vai aumentar. Então, a gente está focado em melhorar a
qualidade do nosso suministro das infraestruturas e aumentar a nossa capacidade de geração de energia renovável, menos poluente. Muchas gracias, Aurelio. Milena. La empresa Eletra se ha convertido en una de las compañías líderes de movilidad sustentable en Brasil gracias a su línea de buses eléctricos para Latinoamérica, con alta calidad y tecnología 100% brasileña. ¿Cómo el sector de movilidad urbana en Brasil y en Chile ha avanzado para promover la transición energética de sus flotas? ¿Cuáles son las ventajas de las tecnologías adaptadas a las realidades locales? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Quero agradecer à Apex, o governo brasileiro, pela oportunidade de estarmos aqui. Quero começar a falar do Chile, que é um exemplo, é um grande exemplo mundial de transformação de mobilidade elétrica, né? E começou em 2018, os primeiros 100 ônibus foi recebido aqui em Santiago em 2018 e depois rapidamente cresceu. Hoje o Chile possui 2.400 ônibus em operação puramente elétricos e, claro, tiveram alguns desafios com relação à infraestrutura que foram enfrentados e hoje 30% da frota de Santiago já é 100% elétrica. O Brasil, em relação ao Chile, ficou em desvantagem porque os últimos governos não tiveram essa visão de eletrificação de frota, né? E hoje nos alegra muito o nosso governo, com a liderança do presidente Lula, está investindo na indústria nacional, na eletromobilidade de frotas de ônibus, e com programas, com incentivos do nosso maior banco de fomento, BNDES, e outros, para transformação de frota diesel para a frota elétrica. E, claro, um incentivo para a nossa indústria brasileira. Nossa empresa existe há mais de 20 anos, é uma indústria de ônibus elétrico, e então nós temos tecnologia 100% nacional, desenvolvida por engenheiros brasileiros, com motores brasileiros, inversores, chassi, carrocerias. Então, todos os ônibus, baterias também hoje são desenvolvidas no Brasil pela WEG, que é uma grande multinacional, também brasileira. E os nossos ônibus têm um grande diferencial em relação aos concorrentes chineses ou europeus, porque nós fizemos um ônibus feito especialmente para a infraestrutura da América Latina, para as grandes cidades brasileiras que são peculiares, não temos um viário tão bom e desenvolvido como nos países de primeiro mundo, como China, Europa. Então, nós temos algumas particularidades que nós desenvolvemos esse ônibus robusto, durável e com qualidade para que consiga ser operado nessa região, nesses países da América Latina, e que tenha durabilidade suficiente para você também conseguir ter um prazo de validade desse veículo, pelo menos o dobro do diesel, porque o preço é praticamente quase o triplo do valor do diesel, então você tem que ter uma durabilidade para você ter um retorno desse investimento e valer a pena economicamente, né? Não adianta a gente olhar só a parte de meio ambiente, mas você tem que ver também a parte econômica disso na operação desses ônibus. Então, hoje a Eletra, rapidamente com esse incentivo e esse apoio do governo federal, estamos com mais de 15 cidades operando com ônibus elétrico, não 100% elétrico, mas parte já é um início, né? E a Eletra hoje detém 80% do mercado brasileiro em ônibus elétrico, né? Dos 550 ônibus que estão em operação no Brasil, 495 são produzidos por nós. Então, é um orgulho muito grande e sabemos que temos a capacidade de produzir não só para o Brasil, como para toda a América Latina, né, com qualidade, durabilidade, eficiência e confiabilidade. Perfecto, muchas gracias.
Inge, Women in Mining es una organización que busca promover la equidad de género en la minería. Nos sentimos honrados, de hecho, de estar aquí en nuestro panel a Ana Cabral, que es una CEO de una empresa minera muy importante, pero sabemos que estamos aún muy lejos, digamos, de ser la realidad en la industria. ¿Cuál es la situación actual de la minería respecto de la equidad de género y cómo podemos transformar la minería en una actividad económica más inclusiva y diversa? Juan Pablo, gracias por la pregunta. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Agradecer esta invitación. Un saludo a las autoridades y en particular a Aurora. Estuvimos juntas en el CIMIN la semana pasada. Y nuestra ministra lo mencionó. Hoy día somos el segundo país en participación de género en la industria minera a nivel mundial, con un 18%. En los 10 últimos años pasamos de 8 a 10, pero queremos llegar a ser el primero. Queremos pasar a Australia y estar sobre el 21% para finales del 2025. ¿Y cómo queremos lograrlo? Hemos definido como Women in Mining, que es una ONG, o sea, una organización sin fines de lucro, que este mes cumple 9 años y que somos casi 1.300 socias activas, representando a toda la industria minera. No solamente somos ingenieras, hay prevencionistas, hay psicólogos, sociólogos, todo lo que compone la cadena de valor. Lo hemos definido con una metodología que llamamos las 4P, teniendo un propósito claro, y nuestro propósito es lograr una mayor equidad de género, una mayor participación de lo que nosotros llamamos no la mujer, sino el talento femenino en cada uno de los estamentos de la organización, no solamente en el inicial, sino efectivamente en un nivel ejecutivo e intermedio. Segundo, teniendo una perspectiva. Nosotros no somos una isla, efectivamente nos encontramos insertos cada vez más en un mundo global. Y entonces, hoy día compartimos nuestras prácticas y experiencias con otros 30 WIMs a nivel mundial, ¿sí? En tercer lugar, nosotros hablamos de la preparación, teniendo en cuenta estos elementos de energía, electromovilidad, de descarbonización. Nosotros hablamos de sustentabilidad porque no es solamente descarbonizar, es disminuir el material particulado y el impacto en el medio ambiente. Entonces significa que hay un cambio en las carreras, en lo que nosotros llamamos el STEM, y cómo se enfrenta ese desarrollo futuro de la minería 4.0, ¿sí? Y cuarto, es el tema de la pasión. Al ser una ONG, nos motiva el compromiso que nosotros tenemos con nuestro propósito, con el lograr una mayor equidad. Y creemos que en la medida que nosotros logramos transmitir eso a todas las empresas y a todo el mundo, estamos aportando nuestro grano de arena. Hoy día como ONG tenemos 32 empresas que están en convenio y tenemos un intercambio con WIM en Brasil en particular. Ellos tienen 600 empresas en convenio, ¿sí? Y están muy cerca de nuestro número, están muy cerca del 18% de participación también. Y lo que nosotros estamos haciendo es crear esta transferencia de conocimiento, esta preparación transversal. Hacemos academias en Chile y luego las repetimos en México, en Perú, ahora en Brasil. Y lo que estamos promoviendo es como hay ciertos tópicos que están mucho más avanzados, como por ejemplo inteligencia artificial en Vale. Estamos promoviendo que hayan academias de intercambio y pasantías de intercambio entre profesionales de las distintas organizaciones. Entonces, ¿cómo estamos logrando esta equidad? Estamos promoviendo en las universidades, en los liceos, a través de las fundaciones, un mayor interés por la industria minera, que no es una industria que está afectando tanto al medio ambiente, y por otro lado, evitando la pérdida de profesionales, mejorando la retención y el desarrollo de talento a nivel ejecutivo. Muchas gracias. Raúl, Brasil definió una política industrial, el programa Nueva Industria Brasil, cuyo propósito es lograr una industria más competitiva y exportadora. Para ello, será necesario promover cada vez más la integración económica con los países de Sudamérica. En este contexto, ¿cuáles son las principales complementariedades en el sector de minería entre Brasil y Chile y cómo podemos promover una mayor integración productiva entre ambos países? ¿Qué lecciones pueden aprender con este intercambio los empresarios de cada país? Bem, o IBRAM tem 47 anos de existência e congrega aproximadamente 85% da produção mineral brasileira, algo ao redor de 400 milhões de toneladas. De 2023 a 2026,
nós temos uma expectativa de investir em novos projetos ou ampliação de plantas ao redor de 64 bilhões de dólares. E nós estamos, evidentemente, abertos à participação. Nós fazemos parte da CNI, registrar a presença aqui do senhor presidente Ricardo Alban e do seu comendador, Roberto Muniz, e dizer que eu queria fazer convites, exatamente respondendo na prática a essa sua provocação. Aproveitando a presença da ilustre ministra Aurora Williams aqui, ministra, eu gostaria de convidar a senhora, já que em setembro nós vamos ter a Chile Brasil Week, não é isso? Acertei o nome? Como? Chile Week, obrigado. E vai se realizar em São Paulo, em Brasília e em Belo Horizonte, ou seja, o Chile pensa grande, pelo menos em termos de Brasil, já que vamos essas 3 capitais. E também me dirigir também ao empresariado aqui presente chileno. Por que não fazermos uma mesa de negociação para aproveitar a impulsão deste nosso encontro aqui, promovido pelo Jorjão, para a gente avançar no sentido concreto de procurar essas complementaridades, de explorar essas complementaridades. É um convite que eu faço à senhora, à sua equipe e também aos empresários aqui presentes. Um segundo convite é que nós vamos realizar em setembro também a Exposibran, que é a maior feira realizada no Brasil na área de minerais. E eu gostaria que a senhora lá estivesse presente e a equipe para participar desse que é o nosso maior encontro em termos de mineração no Brasil. E, por fim, estava aqui o Gordon, que é o diretor do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um grande banco que nós temos de desenvolvimento, investimento e inovação. O BNDES acaba de criar um fundo de participação voltado para junior mining e também para projetos em desenvolvimento. Eu queria convidar a todos e a todas para conhecer esse projeto e, na medida dos seus interesses, participar também nisso. No que diz respeito ao Chile, eu acho que nós temos muito a observar e aprender com o Chile, a questão da água, do reuso da água, da economia circular, que é extremamente importante, e também as regulações, não é? E o marco institucional do Chile, que eu acho que é muito interessante, os avanços da mineração aqui no seu país. É isso, Pablo. Muito obrigado. Gracias. A producción le pido, por favor, que activen el cronómetro para poder estar al tanto ahí del tiempo. Ana, ¿cómo está invirtiendo Sigma Lithium en nuevas tecnologías para poder modernizar la minería y hacerla más sustentable, reduciendo así la contaminación y sobre todo el consumo del uso del agua? Y en este sentido, ¿cómo logra Sigma Lithium cero emisiones de carbono a pesar de alimentar su planta industrial de litio desde una operación en una mina tradicional? Nós investimos muito. Nós tornamos o Brasil competitivo globalmente porque nós investimos mais de 500 milhões de dólares, $500 bilhão no Vale do Jequitinhonha para desenvolver uma tecnologia Green Tech que permite essa industrialização verde e de baixo carbono. Em que sentido, né? Basicamente, nós construímos essa planta, nós desenvolvemos tecnologia de secagem dos rejeitos, reuso de água e separação, beneficiamento, concentração e purificação do lítio sem uso de químicos tóxicos. Ou seja, essa é a planta digital, industrial, mais moderna do mundo para lítio de rocha, instalada no Brasil. Quer dizer, é a planta mais moderna do mundo, ponto. E ela está instalada no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, que até então era conhecido como uma das regiões mais desprovidas do país. E como que nós conseguimos fazer isso? Nós resolvemos atribuir um número zero, ou seja, zero é um número, é matemática. Matemática não tem opinião. Para os principais impactos que uma operação teria e transformá-los em benefícios para o meio ambiente. Ou seja, a operação é zero carbono, ela é zero barragem de rejeito, ela não tem barragem de rejeito, zero uso de água potável, nós usamos água de esgoto, que é tratada numa estação de tratamento de esgoto e reciclada, zero uso de químicos tóxicos no processo de refino, e zero uso de energia suja. Ou seja, no Brasil, nós temos duas operações, a mina
e essa planta industrial Green Tech. Muito bem. E na mina? O que nós fizemos na mina? Esse era o principal desafio, chamamos de hard to abate, né? Então, nós fizemos o quê? Focamos no diesel e nos explosivos. Aumentamos aí, como disse o ministro, o uso de biodiesel na frota. Nós estamos já quase em 20% do consumo biodiesel versus diesel blendado, reduzindo muito as emissões. E explosivos, nós não utilizamos nitratos, utilizamos dispositivos eletrônicos. Então, acho que para wrap up, esse é um ponto fundamental de convergência, ministra e Jorge Viana, das agendas dos países na mineração e no lítio especificamente, porque ambos os países produzem o lítio com o menor carbono do mundo e 100% traceable, rastreável socialmente, sob o ponto de vista de direitos humanos e não uso de trabalhos infantis. Então, nas agendas de cooperação, o que nós fizemos se traduz para uma agenda de cooperação ampla com o Chile, ou seja, cooperação em trazer diálogos para criar uma certificação de rastreabilidade e baixo carbono. Nós estamos juntos aqui com a SQM na busca da implementação de certificados de origem do lítio, da rastreabilidade social, como foi feito lá atrás para os diamantes, com os diamantes de sangue, como foi feito para os metais de sangue de Ruanda em 2015, porque nós entregamos, Chile, Brasil, baixo custo, rastreável, né? Outra área de cooperação é a tecnológica, porque pelos nossos países terem portfólios complementares, a troca de tecnologia industrial através desse tratado de livre comércio faz com que o Chile traga essas décadas na engenharia de construção de plantas químicas industriais de lítio e o Brasil traga essa tecnologia ambiental de reuso de água e de uso de práticas de clean tech, green tech, para produzir zero carbono e baixo uso de água. E, por fim, essa construção da cadeia de suprimentos de baterias que tanto falou o nosso ministro, Raul e todos aqui. Quer dizer, é uma questão de demanda. Você tem aí um número de ônibus, como minha colega CEO da Electra falou, razoável. É uma questão de demanda, escala de demanda e de política industrial. Por exemplo, nós, no fundo, que é o controlador da ADES, que é um fundo brasileiro, nós já investimos no Silicon Valley, numa fábrica de cátodos precursor. Trazer para cá é muito fácil. Desculpa, te pido que vaya cerrando, por favor, a ideia. Claro. Então, quer dizer, existem áreas de cooperação que simplesmente são função dessa tradição industrial e mineral que os países têm e essa visão de construir ao longo de 5 anos. Quer dizer, não se constrói indústria de base da noite para o dia, se constrói com visões de 5 anos. Então, acho que todas as condições estão aí para que os dois países floresçam juntos na indústria do lítio. Muchas gracias, Ana. Tengo entendido que tendríamos que dejar el panel hasta aquí. Muchas gracias a todos, a Raúl, a Ana, a Matías, a Aurelio, a Inge, a Milena y Matías. Disculpen si es que alguien se me pasó. Y adelante, por favor. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.